from the grace. Come on with the rain, I will smile on my face with a happy refrain, just singing and dancing in the rain. As pessoas são feitas de histórias. Histórias como o bolo da avó, que todos os dias fazia cheirar a cozinha inteira, anunciando que um carinho estava saindo do forno. Como aquele dia em que o professor entregou a prova e você descobriu que tinha passado de ano e contou os segundos para chegar em casa e mostrar o resultado para os seus pais. Histórias que até hoje lhe doem, como o dia em que sua mãe decidiu não te deixar ir à festa e você ficou olhando pela janela vendo seus amigos se divertirem. Ou o dia que decidiu se rebelar e pular pela mesma janela gritando ao mundo que já era independente, mesmo que depois de 2 horas voltasse arrependido, pedindo perdão. Quem não se lembra do dia em que beijou pela primeira vez, que passou no vestibular, tirou a habilitação? Qual foi a sensação que você teve naquele momento? Histórias como um dia em que percebeu que preferia a casa da mãe a toda a liberdade que conquistou na vida adulta e que desejou aquele chá milagroso no dia em que mal conseguia levantar da cama. Ou como naquele ano em que tudo parecia dar errado e você conseguiu o emprego dos sonhos. Você chegou em casa radiante, ligou para as pessoas e não acreditava que algo tão bom podia estar acontecendo justamente com você. As pessoas são feitas de histórias, momentos e sensações. E estão a todo tempo buscando conexões que façam elas se sentirem exatamente como você deve estar se sentindo agora. Conectado com a sua essência, suas melhores memórias, o seu melhor. E não é isso que a gente busca nas pessoas todos os dias? Tirar o melhor de cada um? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Graziela Moreno, fundadora da Academia da Estratégia. E há algum tempo eu assumi a missão de conectar as pessoas ao seu melhor. Hoje, eu trouxe algumas ferramentas e alguns caminhos que eu utilizo para atingir esse objetivo e quero compartilhá-las com vocês. Eu vou começar contando a história do Renato. Renato é um gerente de vendas de uma empresa bem grande. Ele responde por um dos produtos mais importantes do segmento dele. Faltavam apenas 5 dias para terminar o mês e o resultado do Renato estava muito ruim, mas muito ruim mesmo. Aliás, o resultado do ano não estava bom. Para ninguém que trabalha na área de vendas. Nós tivemos a Copa do Mundo, nós tivemos as eleições. E para completar a história, o Renato ainda estava com um relacionamento muito desgastado com a gerente dele, com a gestora dele. O Renato andava muito nervoso. Naquele dia, especificamente, ele ainda ficou mais nervoso quando ele começou a ler nos seus e-mails e recebeu a convocação para um treinamento. Gente, tudo que o Renato não podia naquele momento era participar de um treinamento. Até porque o Renato considerava aquilo uma bobagem, uma perda de tempo. Nenhum dos treinamentos que ele fez até hoje na empresa tinham lhe valido de alguma coisa. Mas não era a hora dele se desesperar. Respirou fundo, olhou para a tela, tentando imaginar como que ele ia sair daquela situação. Gente, como é que vocês acham que o Renato chegou no dia do treinamento? Como é que vocês acham que ele chegou? A história do Renato ela é muito comum
para nós que trabalhamos com treinamento, não é verdade? Quantas vezes a gente não percebe claramente que o participante chega na sala de aula e ele não queria estar ali? Ou que ele chega e já pergunta para você, que horas que é o horário do coffee break mesmo? Ou, será que eu posso sair um pouquinho mais cedo? Eu tenho um compromisso importante. Um dos princípios da aceleração da aprendizagem é que o participante esteja de corpo e mente inteiros dentro do treinamento. E o que a gente percebe muitas vezes é que ele está lá de corpo, mas esqueceu a mente em algum outro lugar. Isso acontece porque o ser humano, ele tem bloqueios. Nós, seres humanos, temos bloqueios. Na área de treinamento, nos treinamentos, isso ocorre especialmente quando o participante não vê valor naquele conteúdo, não consegue perceber como é que ele vai aplicar isso no dia a dia dele. Ou ele também não consegue perceber o quanto que aquilo pode trazer de benefícios para ele. O bloqueio também existe quando ele está lá de forma obrigatória, involuntária. Ou mesmo, como no caso do Renato, que ele está passando com alguns problemas pessoais ou problemas profissionais, como é o caso da meta dele. Um dos maiores desafios da área de treinamento e desenvolvimento é despertar no participante o desejo pelo aprendizado. É fazer com que ele tenha uma percepção de valor e uma visão positiva, que ele crie um significado para isso tudo, para a vida dele pessoal e para a vida dele profissional. Uma das formas que a gente utiliza para despertar no participante esse desejo é o treinamento temático. Em um treinamento temático, gente, nós contamos histórias. As histórias mexem com a nossa emoção, não é verdade? E as emoções, elas geram conexões. Quando nós entramos no mundo do treinamento temático, nós derrubamos obstáculos mentais e liberamos o participante da sua esfera do pensamento, fazendo com que ele possa viver um personagem dentro de um contexto de fantasia. O que acontece aqui é um processo de despersonificação. Quando um participante assume um papel de um personagem dentro de uma metáfora, ele se sente muito mais livre para viver aquela experiência. E quando ele percebe, ele já adquiriu novos conhecimentos, ele já assimilou novos conceitos, e ele percebeu que ele tinha habilidades que até então ele sequer sabia que ele tinha. Em um treinamento temático, toda a ambientação ela é cuidadosamente preparada. Desde a recepção até o encerramento, os participantes são envolvidos em um ambiente cenográfico, em que a imaginação e a criatividade elas afloram. É a arena em que o participante pode exercitar esses novos comportamentos e essas novas habilidades. Todo o desenvolvimento de um conteúdo, ele envolve aspectos cognitivos, sensoriais e emocionais, não é mesmo? Por isso, nós aprendemos muito melhor quando nós experimentamos. E para que vocês pudessem experimentar um treinamento temático e vivenciar uma experiência temática, eu selecionei como metáfora o cinema. O cinema, como num treinamento temático, ele mexe com a nossa emoção. E ele cria conexões. Para que eu pudesse me conectar com vocês, vou fazer uma pequena retrospectiva. Eu trouxe alguns elementos desse universo, como a estatueta, a pipoca, vocês receberam uma pipoca, a música, a banda, os dançarinos e a trilha dos filmes que eu mais gosto, que eu lembro coisas deliciosas toda vez que eu ouço essas músicas, e eu imagino que vocês também. Mas, gente, será que é fácil fazer um treinamento temático? É importante, quando você for construir o seu treinamento temático, que você tenha em mente 4 premissas. Que você tem que contar uma boa história. Você também tem que propor desafios para que os participantes eles enfrentem.
trazer itens que levem à imaginação e trazer uma pitada de diversão. E vou começar falando um pouquinho sobre história. Jerome Bruner é um professor da Universidade de Harvard. Ele desenvolveu uma pesquisa que ele constatou que um fato contado por meio de uma história tem 20 vezes mais chances de ser lembrado do que quando ele é contado como um fato isolado. As pessoas, elas gostam mais de histórias do que de fatos, quando a gente conta os fatos reais. E não tem outra maneira de comprovar que o próprio cinema. Os 10 filmes de maior bilheteria da história do cinema mundial são filmes de ficção. E, gente, quando a gente fala de ficção, a gente pensa em personagens, não é mesmo? Todo filme de ficção tem personagens. Robert McKee é um dos maiores estudiosos do cinema mundial. Ele defende que existem 4 tipos de personagens quando você escreve um enredo. O herói, como é o caso do Superman, que ele é super corajoso, super forte, ele é um super-homem de verdade, ele é um Superman, um herói de verdade. O cara comum, como é o caso do Sherlock Holmes, que não tem superpoderes, super-armas, super-ferramentas, mas ele utiliza a sua capacidade intelectual para conseguir atingir os seus objetivos. E o perdedor? Quem assistiu os filmes do Batman deve se lembrar que o Batman ele perde várias vezes, até que só nos últimos 20 minutos ele vira o jogo e começa a ganhar. E o anti-herói, no caso da Miranda, do Diabo Veste Prada. A Miranda, ela era muito má com a Andy, vocês lembram disso? Eu morria de raiva da Miranda, mas no final das contas, a gente percebeu, no final do filme, que ela tinha uma boa intenção. Da maneira dela, ela queria desenvolver a Andy profissionalmente. Como é que a gente traz esses personagens para dentro do nosso universo do treinamento? Então, um herói. Se você tem uma empresa que quer passar uma mensagem de liderança, de força, você pode utilizar o Superman como um personagem da sua metáfora. Agora, se você vive uma situação de planejamento estratégico e a sua empresa não dispõe de grandes ferramentas para auxiliar os seus gestores e você não quer gerar uma frustração neles, você pode utilizar o Sherlock Holmes, mostrando que a própria inteligência deles é mais do que suficiente para que eles possam criar um excelente planejamento estratégico. E o perdedor? É o caso de uma empresa que passa por várias crises e as pessoas estão desanimadas, achando que não tem uma luz no final do túnel. Nesse caso, a gente traz o Batman como um personagem para mostrar que sim, existe luz no final do túnel e todo mundo é capaz de virar o jogo e se tornar um vencedor. E no caso do anti-herói, a Miranda, a empresa acaba de passar por um processo de mudança e anunciou essa mudança, porém os colaboradores não viram de uma forma muito positiva, entenderam que aquilo não era muito legal. A Miranda, ela vem como personagem para que vocês possam falar para eles que, apesar de você não entender hoje essa informação, essa mudança, lá na frente você vai perceber que foi para melhor, que foi para muito melhor. Bom, falamos dos personagens, mas o que mais uma história dentro de um treinamento temático ela tem que ter? É muito importante que a gente saiba qual que é o propósito desse treinamento. O treinamento temático, ele é o meio, ele não é o fim, não é a finalidade. O treinamento temático é a forma que a gente utiliza para chegar na finalidade final. Aqui, na vivência que nós estamos tendo hoje, o propósito é passar para vocês como que uma experiência temática acelera o processo de aprendizagem. E o meio que eu estou utilizando é uma vivência temática com a metáfora do cinema. Gente, por falar em metáfora, é um cuidado muito importante que vocês têm que ter na hora de selecionar a metáfora.
Observem o público, observem o conteúdo, observem o propósito e considerem fortemente a cultura da organização. Um outro item bastante importante para que vocês se atentem é o roteiro. O roteiro, ele faz com que você pense como que você vai criar conexões entre a metáfora e o conteúdo em todo o plano de aula. Muitas vezes a gente chega em um treinamento temático e a metáfora ela só está no tema e na comunicação visual. Você não percebe nada, nenhuma conexão no speech do facilitador ou no próprio conteúdo. Aqui, o roteiro, ele faz com que você consiga criar essa conexão. E isso é extremamente importante para que você tenha sucesso em um treinamento temático. Gente, os personagens. Os personagens, como a gente falou, quando um participante ele assume o papel de um personagem dentro de uma metáfora, ele se sente muito mais livre para ele viver aquela experiência. Isso faz com que ele aprenda muito melhor. E o efeito surpresa? O efeito surpresa é sempre delicioso. E ele faz com que a gente consiga reter a atenção das pessoas. Aqui, o efeito surpresa que nós trouxemos foi a música, a dança, a banda e várias outras surpresas que estão por vir. E a emoção? Em um treinamento temático, em uma história, quando você conta, é importante que ela seja 100% permeada pela emoção. Até porque é justamente a emoção que cria as nossas conexões, não é verdade? Bom, agora nós falamos sobre a importância da gente ter uma boa história quando nós estamos montando um treinamento temático. E agora nós vamos entrar em desafios. E para falar sobre desafios, eu quero propor uma atividade bem diferente para vocês. Vocês topam? Ok, então eu fui convidado para poder ajudar assim, a viver essa experiência, né, do desafio. E também a gente imaginou, inspirados aí pelos grandes musicais aí da Broadway, fazer, né, em um curto espaço de tempo, o CBT Broadway. Então, para isso, eu queria convidar para que a gente fizesse já, né, um movimento para construir isso juntos. Então, o primeiro movimento é que a gente pudesse ficar em pé, que liberasse, então, essas, né, bolsas e materiais e pudéssemos, assim, nos levantar e vivêssemos essa inspiração juntos aí, do CBT Broadway. Ok. E para isso também, né, como eu já disse, assim, inspirados, né, pelos grandes musicais, a ideia e o nosso desafio é construir, compor uma sinfonia através de uma grande orquestra cooperativa em, no máximo, 5 minutos. Então, para isso, assim, respira fundo, calma, pode ser perigoso, relaxa um pouco. Ok. E como a gente não tem muito tempo, a gente também não pode ficar explicando muito, porque disseram assim lá na inscrição que só podia entrar aqui quem eram músicos e musicistas. Então eu já fiquei tranquilo, falei assim, então não precisa ensaiar, já vai direto, já logo para a composição. Então eu, né, trouxe aqui também a presença de alguns amigos, e aí também um especial para a gente poder fazer aqui, e se preparem que a gente vai compor conforme já a coisa vai acontecendo, não tem explicação, tá bom? Então, atenção, relaxa, assim, põe os 2 pés bem juntinhos no chão, olha para frente, pode até dar uma aquecida, assim, põe assim a mão no gogó, assim, faz... De novo, atenção, já. Tô gostando. Muito bem, então, ó, atenção, só vamos dividir aqui, ó, daqui... mais ou menos aqui assim, ó, isso, você, aqui, ó, você, daqui para cá, vai fazer uma coisa, repara, hein, você, ó, lembrou? Você, daqui para cá, repara que vai ter uma outra movimentação nessa sinfonia, e daqui para cá, outra, ok? Aqui, ó, você, reparou? Muito bem, então atenção. Vamos começar por aqui. Prepara, hein? Põe os 2 pés juntinhos, olha para frente, faz isso.
Pose isso. Muito bem. Atenção, ajuda aí, pinguim. Dá uma ginga assim, ó. Só vocês, olha daqui pra cá. E não, calma. Atenção. Emana, emana, eia. Emana, emana, a. Emana, emana, eia. Emana, emana, a. Vamos juntos. Emana, emana, eia. Emana, emana, a. Yo, yo, yo. Emana, emana, eia. Emana, emana, a. Mais uma vez, solta a voz. Emana, emana, eia. Bonito. Emana, emana, a. Yo, yo, yo. Emana, emana, eia. Emana, emana, a. Mais uma vez para ficar forte. Emana, emana, eia. Ó. Yo, yo, yo. Emana, emana, eia. Emana, emana. Continua, continua. Emana, emana, eia. Emana, emana, yo, yo, yo. Emana, emana, eia. Emana, emana. Agora vocês pra cá, ó. Emana, emana, eia. Não para, certo? Emana, emana. Yo, yo, yo. Emana, emana, eia. Eles estão agindo. Emana, emana. Emana, 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 emana. Emana, emana, na, 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 Emana, 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 vai. Emana, 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 emana. Solta a voz agora. Emana, 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 espetáculo. Emana, 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 emana. Mais forte. Emana, 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 emana. Continua. Emana, 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 emana. Nas mãos. Emana, emana, senta aí. Emana, 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 o meio aqui, ó. Emana, 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 baixinho agora. Gente, que lindo! Aqui de cima era impressionante, um espetáculo. Vocês conseguiram superar esse desafio. E olha que não era fácil, não, né? Quando a gente ouviu 5 minutos, eu falei, não vou conseguir, não vai dar certo, eu não vou conseguir depois fazer gancho nenhum. Não vai dar. Mas vocês sabem por que isso acontece, gente? Porque o nosso cérebro, ele precisa de desafios para que ele possa se motivar.
que mais que o desafio ele desenvolve? Ele faz com que a gente se torne mais maduro, ele faz com que a nossa autoestima ela se eleve por conta da segurança. Existe um aprimoramento pessoal, a gente melhora muito, se desenvolve quando a gente está diante de um desafio. E desenvolve a resiliência, tão importante nos dias de hoje. Bom, agora eu quero convidá-los a entrar no mundo da imaginação. Einstein já dizia que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. E eu trouxe um pequeno trecho de um filme que fala exatamente disso, da importância da imaginação para que você consiga atingir os seus objetivos. E eu gostaria de assistir com vocês. Rudy, para. Está perturbando o meu sono. Você vai ficar cego. Por favor. Preciso ir ao banheiro. Então vá. Fica ali, a uns 5 metros. Eu queria, mas... O quê? Os esquilos? É. Quantos? Só tem um agora. Você não vai ao banheiro por causa de um esquilo? Se eu for, ele chama os outros. Ah, Rudy. A questão não é essa. São só esquilos. Esquilos, Rudy. As criaturinhas mais doces da Terra. Ah, não são, não. Fique sabendo que na lista dos predadores hostis, eles só ganham dos pintinhos e lesmas. O que eles poderiam querer? Suas bolas? Será? Rudy, vamos, eu te levo. Não se mexa. Não se mexa. Tem outro? No pé da cama, na grade. Cuidado, ele pode pular. Ali tem outro! Na beirada da cama! Tem outro andando pelo sprinkler! A porta! A porta! A porta! A porta! Tem um saindo do banheiro! Ali! No banheiro! 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 É o cachorro! Viu só? Morreu! Ai, tá em cima de mim! Tá em cima de mim! Tira ele! Tira ele! Vamos construir um poste! Um poste! Precisamos de um poste! Ai, esconde! Abaixa aí, fica! Foram embora. Já podemos ir ao banheiro, Rudy. Não é perigoso? Não. Não quando temos... isto. Uma bazuca? Carregue. Agora vamos! Gente, esse filme é o Patch Adams, que foi estrelado pelo Robin Williams. Não sei se vocês assistiram. E se vocês perceberam, enquanto Patch Adams estava na esfera do pensamento, ele não conseguiu fazer com que o Rudy fosse até o banheiro. Somente quando ele criou o mundo imaginário e inseriu o Rudy dentro desse mundo e se inseriu nele, foi que ele conseguiu ter sucesso. E ele fez com que o Rudy vencesse o medo dos esquilos, mesmo com a bazuca, e fosse até o banheiro. O treinamento temático faz exatamente isso. Quando nós inserimos os participantes dentro do mundo do imaginário, ele se sente muito mais livre, muito mais ambientado, para que ele enfrente os seus medos e consiga aprender de uma forma muito, muito melhor. Muita gente diz que a imaginação é uma característica infantil. Mas vocês acreditam que é uma característica só infantil? Nós, adultos, temos o péssimo hábito de achar que
Nós não podemos imaginar que se nós entrarmos no mundo da imaginação, nós vamos deixar de ser adultos, nós não vamos ser maduros, e essa é a imagem que a gente vai passar. Quando, na verdade, quando a gente não se permite imaginar, nós estamos inibindo a nossa capacidade criativa e nosso potencial de inovação, tão importante para todas as organizações. Esses dias eu assisti uma palestra do Ken Robson no canal do TED, que fala exatamente disso, da imaginação. E ele traz um assunto, o assunto do quanto a escola ela tem matado a nossa criatividade. Eu selecionei um pequeno trecho que ele conta uma história bem bacana. Gostaria de assistir junto com vocês. I had a great story recently, I love telling it, of a little girl who was in a drawing lesson. She was 6 and she was at the back drawing, and the teacher said this little girl hardly ever paid attention. And in this drawing lesson she did. And the teacher was fascinated. She went over to her and she said, "What are you drawing?" And the girl said, "I'm drawing a picture of God." And the teacher said, "But nobody knows what God looks like." And the girl said, "They will in a minute." What these things have in common, you see, is that kids will take a chance. You know, if they don't know, they'll have a go. Am I right? They're not frightened of being wrong. Now, I don't mean to say that being wrong is the same thing as being creative. What we do know is, if you're not prepared to be wrong, you'll never come up with anything original. If you're not prepared to be wrong. And by the time they get to be adults, most kids have lost that capacity. They have become frightened of being wrong. And we run our companies this, by the way. We stigmatize mistakes. And we're now running national education systems where mistakes are the worst thing you can make. And the result is that we are educating people out of their creative capacities. Picasso once said this. He said that all children are born artists. The problem is to remain an artist as we grow up. I believe this passionately, that we don't grow into creativity, we grow out of it. Gente, o treinamento temático é uma poderosa ferramenta para que você consiga despertar nas pessoas a imaginação perdida e estimular a criatividade e a inovação. Ela é extremamente poderosa. E junto com a imaginação, nós temos a diversão. No mundo do treinamento, do nosso universo, a gente fala muito em lúdico, não fala? Vivências lúdicas, atividades lúdicas. Vocês sabiam que a palavra lúdico vem do grego ludus e significa brincar? O cérebro de quem brinca se desenvolve mais. E o humano, quando ele brinca, ele se torna muito mais criativo e muito mais inovador, reduzindo enormemente o seu índice de estresse. Vocês sabiam que uma sessão de gargalhadas, a gente reduz o nosso nível de cortisol e adrenalina, que são os hormônios do estresse, e nós produzimos muito mais endorfina, que é o hormônio responsável pelo prazer? E vamos ver se o cinema consegue nos ajudar a produzir mais endorfina? Trouxe um filme para vocês assistirem. Ba 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 banana, ba 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 banana, oh ba 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 banana, ba ba banana, tocali no potato rica ni malo manica notica, ba banana, yo plano fu, la pano no tu, ma banana la camo pitala banana, ba banana, potato. Tocali no potato rica ni malo manica notica, ba banana. Vai em frente e divirta-se. Se eu precisar de você, eu assovio. Ei, espera um pouco. Você não quer fazer isso direito? Mas do que é que você está falando? Tem um texto, tem que esperar o cara falar. O padre vai dizer, fale agora ou se cale para sempre. E aí você vai falar, eu protesto. Ah, eu não tenho tempo para isso. Ei, peraí. O que você está fazendo? Escuta, você ama essa mulher, não ama? Amo. Quer abraçá-la? Quero. Agradá-la? Quero. Pois então você precisa ser bem mais gentil. As gatinhas adoram romantismo. Tá legal, já chega. Quando esse cara fala a frase? Nós temos que chegar.
E pelo poder por mim investido. O que você está vendo? A cidade toda tá aí. Estão no altar. Minha nossa, ele já disse. Oh, pelo amor de Deus! Ai. Por favor. Vem cá, mamãe, vem cá. E aí? E aí, como é que foi lá com a Tereza? Boa O que ela tarde, achou? Cláudio. Boa tarde, dona Helena. Boa tarde. O que ela achou aí da campanha? Para beber, o de sempre? O de sempre, aquele de sempre. Antes de qualquer coisa, eu quero que você me explique como é que você faz xixi com isso aqui, porque antes que eu faça nas calças. Não, isso aí não tem mistério. Olha só, mira direitinho pra não molhar o banheiro todo, depois daquela balançadinha básica, só isso. Mira. Vai lá, Nunca Helena. fui boa em tirar o alvo, tá? Vai lá, vai lá, vai lá. Deus do céu, tô tão apertada. Ui. Fica à vontade. Que isso? Ai, só. Mas tô apertada. Quem que faz isso aqui com esse monte? Pera. Gente, não tô aguentando. Aguentando não. Tô aguentando. Ai. Aí! Muito mais prático, realmente, muito mais prático. Assim, em pé. Puxa, só fazer pontaria. Só pontaria. Pessoal, eu sabia que vocês não lavavam as mãos. Porco. Isso que é feio. Que isso, Helena? Você mijou na minha calça de novo? Abaixo, que é isso? Ainda não peguei o jeito da balançadinha, não. Acabou, pessoal? Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal! Acabou, pessoal! Gente, vocês viram como é fácil trazer um pouco de diversão para dentro de um treinamento? É muito fácil. E agora, vocês sabem, então, construir um treinamento temático. A diversão foi a quarta premissa. Nós começamos com história. Então, nós temos que contar uma boa história em um treinamento temático. Nós temos que propor desafios para que os participantes participem, para que eles enfrentem, como o que vocês enfrentaram hoje com o Dodô, com a orquestra. Trazer itens que levem à imaginação e trazer uma pitada de diversão. O ano passado, no CBT de 2013, eu trouxe um modelo chamado Super Training, que tem o objetivo de acelerar o processo de aprendizagem. Hoje, vocês estão vivenciando na prática uma das ferramentas que nós utilizamos na primeira etapa do modelo, que é o despertar. O Super Training, ele é composto por 6 etapas. A primeira delas, o despertar, que vocês vivenciaram uma ferramenta hoje, e como o próprio nome diz, tem o objetivo de despertar no participante o desejo pela aprendizagem. O conhecer é a segunda etapa, é quando nós transmitimos o conteúdo. A terceira etapa é o praticar, é quando nós colocamos os participantes para praticar tudo aquilo que ele aprendeu na etapa do conhecer. É ali que nós temos os jogos, as vivências, as práticas. E o transferir é quando nós transferimos para o dia a dia dele tudo aquilo que ele aprendeu e ele praticou. E a gente faz isso por meio de debriefing e várias outras ferramentas disponíveis. O transformar. Transformar, eu costumo dizer que é o despertar invertido. É quando você prepara o participante para sair do treinamento na mesma frequência que você conseguiu atingir da motivação dele. Para que ele saia de lá motivado para colocar em prática. Que é o que a gente quer. Não adianta nada a gente motivar lá no despertar, ele está lá de corpo e mente inteiro, presentes, participou do treinamento inteiro. Os 5 minutos antes de terminar o treinamento, ele já começa a desconectar e vai embora. Não, a gente precisa propor alguma coisa que faça com que ele
tenha um impacto positivo e saia de lá com vontade e disposto a colocar em prática. E o reforçar? O reforçar é a etapa que a gente utiliza para manter a chama do conhecimento acesa. É quando, depois do treinamento, a gente consegue dar continuidade a essa curva de aprendizagem. Eu tinha muita vontade de mensurar os resultados desse modelo, gente. E esse ano eu consegui. Nós realizamos uma pesquisa com uma amostra de mais de 300 alunos em uma universidade, todos universitários do curso Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos. E o que nós fizemos? Nós pegamos um período da aula, nós dividimos em 2. Antes do intervalo, nós aplicamos um treinamento utilizando o modelo de aceleração da aprendizagem. E depois do intervalo, nós aplicamos um treinamento tradicional, como aquele que ele tem todos os dias em sala de aula. O que a gente queria entender era como que isso, qual era a percepção dele em relação a esses 2 tipos de aula. Ao término de cada etapa, nós fizemos algumas perguntas para entender a percepção dele em relação a cada etapa do modelo. Também para que a gente conseguisse entender se aquela etapa estava ou não fazendo diferença no contexto como um todo. E no final, o que a gente perguntou? Se apresentar o conteúdo, se a forma como a gente apresentou o conteúdo trouxe algum tipo de novidade para ele, se ele percebeu algum tipo de novidade. Utilizando o modelo de aceleração da aprendizagem, o Super Training, 98% das pessoas da sala de aula responderam que sim, que eles perceberam algum tipo de novidade, enquanto apenas 52% perceberam no modelo tradicional. Nós também perguntamos se ele percebeu algum tipo de... se facilitou o processo de aprendizagem para ele, se isso foi bom para que ele aprendesse melhor. Também 98% das pessoas disseram que sim, que utilizando esse modelo da aceleração da aprendizagem foi muito melhor, e no tradicional 50%. Para o modelo utilizando a aceleração da aprendizagem, nós utilizamos uma metáfora, que foi a cozinha, e fizemos uso de todas as vivências de música, de práticas, de doces, montamos uma mesa de doce para recebê-los, para que eles conseguissem vivenciar uma experiência de verdade. E a avaliação de reação, qual foi o resultado? No tradicional, no treinamento normal que eles têm todos os dias, apenas 47% das pessoas avaliaram com notas entre 8 e 10. E com o modelo de aceleração de aprendizagem, 100% das pessoas deram avaliação entre 8 e 10. A conclusão que eu cheguei disso tudo foi que fazer diferente faz diferença na vida das pessoas. Faz com que elas aprendam mais rápido, potencializem esse aprendizado e faz com que elas possam se conectar ao seu melhor. Gente, antes de finalizar, eu preparei uma mensagem para deixar com vocês, preparei com muito carinho, que eu espero que vocês levem para o dia a dia, para toda a vida de vocês. As pessoas são feitas de histórias. Histórias que nós podemos construir, momentos que podemos eternizar. E essa escolha é só nossa. Queremos passar desapercebidos pela vida das pessoas ou fazer a diferença? Queremos aplicar apenas mais um conteúdo ou trazer algo inspirador? Queremos viver na zona de conforto e cair no esquecimento ou sermos lembrados para sempre? As pessoas são feitas de histórias, momentos e sensações. E elas estão a todo tempo buscando conexões que façam elas se sentirem exatamente como você deve estar se sentindo agora, conectado com a sua essência, suas melhores memórias, o seu melhor. Gente, obrigada pela presença. Obrigada.